Gurizada, boa tarde. Tô trazendo esse vídeo aqui nessa tarde do dia 28 de janeiro, uma quinta-feira, para estar falando aí, acredito que num vídeo até um pouco mais rápido sobre os jogos que tiveram no dia de ontem, quarta-feira, né? Jogos só internacionais, e um pouco também dos jogos de hoje, dessa quinta-feira, que se eu não me engano também não tem jogos brasileiros, né? Também só jogos de campeonatos de outros países, né? Então, para não perder muito tempo aqui, começando aqui falando de Burnley contra Aston Villa, aqui foi um jogo onde eu até pontuei que esse jogo ele podia ser mais equilibrado do que a odd trazia, né? Comentei até de daqui a pouco estar se trabalhando um lay Aston Villa, esperando uma partida mais equilibrada do que esse 1.8 que o Aston Villa trazia. Cheguei a comentar que o Aston Villa, por mais que tivesse um elenco superior, o Burnley ele podia sim surpreender, né? E daqui a pouco tá se jogando simplesmente na odd mais baixa, achando que é um time extremamente favorito, podia estar atrapalhando um pouco aí vocês. E como vocês puderam ver aqui, o Burnley acabou realmente ganhando de 3-2 a partida, foi de virada, né? Porém, o que importa é o resultado final aí para quem apostou. Para quem conseguiu pegar aqui esse 4.2, né, porque entendeu esse equilíbrio na partida e quis arriscar ali um pouco mais, ou daqui a pouco quem pelo menos protegendo o empate a 1.8, 3x aqui no Draw No Bet, provavelmente já nessa primeira partida aqui do dia já conseguiu pegar um lucro bem bom. Já que Chelsea contra o Wolverhampton aqui foi uma partida um pouco mais difícil. Aqui era esperado até um predomínio do Chelsea pela necessidade da vitória e por ter um elenco melhor do que o Wolverhampton, que vinha aí de vários jogos sem vencer. Porém, o Chelsea, por mais que tenha pressionado a partida inteira, como vocês podem ver no gráfico e nas estatísticas aqui, com quase 80% de posse de bola, não conseguiu converter isso em gols. O jogo acabou empatado. Acredito que o pessoal não conseguiu extrair muito valor aqui nessa partida, uh, pelo fato da odd do Chelsea já estar bem baixa pré-jogo, ou seja, até mesmo protegendo o empate não tinha tanto valor assim. E para quem tentou trabalhar ali algum mercado de gols ou algo do tipo, também acabou não batendo. Geralmente partidas que acabam em 0-0 elas só acabam sendo bem cruéis aí, porque além de acabar em empate, o que não é a tendência das pessoas acabarem apostando, né? Geralmente as pessoas apostam ou na vitória de um time ou na vitória do outro, então o empate ele acaba dando essa quebrada. E além disso, também não teve gols, ou seja, quem trabalha ali pelo menos over de gols, over 1,5, algo do tipo, ou até mesmo ambos marcam, acabou que não foi concebida que o lucro nessa partida. Brighton e Fulham foi aquela partida que eu falei para pular, que não tinha nenhum padrão, um jogo extremamente feio de se assistir e muito pior ainda de se apostar. Everton contra Leicester é aquela partida que eu falei que ela realmente era bem equilibrada, que eu acreditava que talvez o Leicester tinha um pouquinho mais de vantagem por ter apresentado um futebol um pouquinho melhor, mas que em termos de elenco o jogo era muito equilibrado. De um lado a gente tinha o Vardy, né, aqui da equipe do Leicester, que até acabou não jogando. E do outro eu comentei sobre o Richarlison e sobre o Rames Rodrigues, e Richarlison que acabou jogando e Rames Rodrigues também. Talvez quem entrou pré-jogo tenha até entrado aqui a favor do Everton pela essa ausência aí do principal jogador do Leicester, que é o Vardy. Porém, a dica principal que eu deixei no vídeo de ontem foi em relação ao ambos marcam, esperando que ambos os times que têm a sua maior qualidade no ataque pudessem estar fazendo aí pelo menos um gol cada. E foi o que aconteceu, o jogo acabou em 1-1 e esse mercado aí de ambos marcam foi o mercado aí mais lucrativo nessa partida, que pagando próximo a 1.75. Talvez aqui agora a gente vai estar comentando sobre a partida de maior, como é que eu posso dizer, surpresa do dia, né? E que automaticamente quando a gente tem uma surpresa muito grande dentro da aposta esportiva e do trade esportivo, essa surpresa ela é sinônimo de perda, né? De derrota. Porque quando a gente vai tentar fazer uma aposta ou trabalhar um jogo dentro do trade esportivo, a gente tenta identificar padrões para através desses padrões, né, que a gente consegue com análises e tudo mais, a gente poder estar fazendo assim a melhor aposta. Então,
quando a gente é surpreendido numa partida, significa que a nossa análise, que o padrão que a gente captou antes da partida acabou não funcionando, né? E automaticamente isso gera uma perda, né? E aqui nesse jogo, foi um jogo onde teve surpresa, acredito que muitos tenham perdido aqui, por daqui a pouco ter colocado o Manchester United numa múltipla, algo do tipo, esperando aqui um jogo muito fácil. E foi o que não aconteceu, né? Por mais que o Manchester United tenha tido momentos melhores e tenha jogado melhor, digamos assim, a equipe do Sheffield foi mais efetiva e acabou vencendo por 2-1. Não vou nem muito entrar aqui em méritos de classificação, mas como vocês podem ver, era basicamente um dos melhores, se não o melhor aqui do campeonato, quanto o pior. Então, basicamente é pegar tudo aquilo que eu falei do último vídeo e trazer aqui para essa partida já com o resultado e tentar entender mais ou menos o que aconteceu, né? Em termos de aposta, o que eu tinha comentado é para não se jogarem nessa odd tão baixa, tentar pegar daqui a pouco o Manchester United para ganhar o primeiro tempo, um handicap negativo do Manchester United, que não deixou de ser um head, mas daí é aquilo que a gente tem que pensar, né? A gente podia ter entrado a favor do Manchester United a 1.2 e ter perdido, né? Ou seja, era uma odd muito baixa, provavelmente as pessoas entram com muito dinheiro ou até colocam esse jogo numa múltipla e a gente podia ter perdido isso, ou a gente podia ter entrado em algo que ia dar um lucro bem maior, de próximo a 2x, ou seja, o dobro do valor investido, e acabar perdendo, né? E eu não sei vocês, mas eu particularmente prefiro arriscar a ganhar mais e daqui a pouco aceitar uma possível perda do que daqui a pouco ir ali no que é considerado super seguro e daqui a pouco se surpreender e acabar perdendo muito mais do que perderia se tivesse daqui a pouco arriscado, entre aspas, mais numa odd maior, que no final das contas é aquilo que eu sempre falo, muitas vezes acaba justificando a aposta, coisa que uma odd muito baixa não faz. Então, basicamente, o retrato dessa partida foi isso. Serve de alerta aí para vocês que não estão muito acostumados com esse tipo de jogo, a ficarem atentos, porque esse resultado, por mais surpreendente que pareça, por mais inusitado que pareça, acontece muito, né? Principalmente nesses times ingleses que acabam tendo às vezes um time muito superior aos times da parte de baixo da tabela, mas por algum motivo acabam não confirmando nessa superioridade. É o caso de Manchester United, é o caso de Liverpool, já foi caso do Manchester City, do próprio Arsenal, que por mais que não está numa fase excelente, é um time que a gente sempre espera um pouco mais do que vem entregando. Enfim, tem que ficar atento e eu vou estar fazendo aí vídeo após vídeo para deixar sempre vocês com essa pulga atrás da orelha, não para estar confundindo vocês, mas para estar ligando um alerta para que vocês consigam explorar o melhor método, os melhores jogos e não tá sendo um dia de perda e sim um dia lucrativo, né? Indo agora aqui para o jogo da League One, eu até comentei que esse jogo aqui era extremamente complicado, né, de estar se criando algum padrão, algo do tipo. Eu não me lembro exatamente se eu deixei algum palpite sobre esse jogo ou se eu só liguei esse alerta para vocês ficarem de olho. Mas geralmente em jogos da França e principalmente em jogos bem fracos, o over de gols é sempre uma opção. Então, se eu não me engano, eu até comentei sobre esse over de gols nessa partida para vocês ficarem atentos, porque como os dois times eles são bastante fracos, ainda mais no campeonato francês, que é um campeonato que geralmente tem muitos gols nas partidas, esse jogo aqui era um jogo que podia ter over de gols por ser, por ser times onde não tem tanta qualidade. E um padrão que a gente observa bastante em times que não tem tanta qualidade é que muitas vezes o ataque ele funciona muito melhor do que a defesa. Então, num jogo onde existem duas defesas ruins e dois ataques melhores do que as defesas, a chance de ter aí mais de dois, três gols é muito grande. Então, quem pegou aqui over de gols, né, com um jogo onde teve 5 gols, provavelmente conseguiu um lucro aí bem legal, principalmente se pegou aqui a partir do over 2,5, que já estava pagando aqui pelo menos 2x aqui nessa partida. Tivemos também aqui alguns jogos de Copa para fechar esse dia de ontem, onde o Sevilla acabou vencendo aqui por 3-0. Aqui, tanto no jogo do Sevilla quanto no jogo do Barcelona e da Juventus, eu acabei dando mais ou menos as mesmas dicas, né? Porque como aqui no jogo do Sevilla contra o Valência, e aqui no jogo do Barcelona contra o Raio, e no jogo do Juventus contra o Spal,
existia um time muito mais forte que o outro com uma odd muito baixa. Então, como vocês podem ver aqui, o Sevilha ele estava com uma odd de 1,4, o Barcelona estava com uma odd de 1,36 e a Juventus estava com uma odd de 1,25, ou seja, são odds muito baixas para estarem trabalhando. Ainda mais quando, principalmente no jogo do Barcelona e da Juventus, existem peculiaridades que fazem essa odd ser ainda mais arriscada, como por exemplo o Barcelona não vem jogando tão bem e aqui a Juventus estava sem o Cristiano Ronaldo na partida, ou seja, são fatores que fazem com que essa odd seja ainda mais perigosa. Então, o que que eu deixei de dica? Geralmente deixo de dica em jogos assim onde a odd é muito baixa, que vocês acabem prestando atenção em mercados alternativos para estar pelo menos valorizando a aposta de vocês com odds melhores. Então, por exemplo, aqui no jogo do Sevilha, quem entrou, por exemplo, o Sevilha ganhar já o primeiro tempo, ou quem entrou no handicap -1, -2 do Sevilha, ou num over de gols para a partida, esperando que o Sevilla pudesse contribuir bastante para o placar do jogo, acabou tendo um green, ou seja, um lucro muito maior do que se entrasse direto nesse 1,4 e daqui a pouco pudesse até se dar mal. E daí ia ficar com aquela pergunta: poxa, eu arrisquei tanto para ir numa odd tão baixa onde nem ia me dar tanto lucro, por que que eu não fui então em algo que me desse um pouco mais de lucro e que tivesse um risco uh, muito parecido, digamos assim, né? Então foi o que aconteceu aqui em Sevilha. Sevilha ganhou aqui de 3-0, então foi um jogo muito bom assim nesse aspecto. Aqui o Barcelona acabou ganhando de 2-1, né? Quem entrou no over 2,5 acabou batendo, quem daqui a pouco entrou no first half ou no handicap asiático não foi tão positivo assim. Porém, não deixa de ser uma vitória do Barcelona. É melhor um resultado assim do que daqui a pouco vai que o Barcelona perde, daí não tem um cenário aí onde o apostador ou o trader acabe se salvando numa partida como essa. E a Juventus foi muito parecida aqui com o Sevilla também, acabou ganhando de 4-0, bateu aqui a vitória no primeiro tempo, bateu o over de gols, bateu o handicap asiático, -1, -2 para a Juventus. Tudo, se vocês forem comparar aqui com essa odd de 1,25, todas essas odds bem melhores do que pegar essa odd tão baixa. Então aqui estava first half aqui 1,73, over 2,5 1,57, handicap -1, -2 aqui da Juventus, a próxima 2x, ou seja, tudo odds aí que provavelmente deu um lucro muito melhor aí para vocês, pelo menos para quem pegou aí as dicas do vídeo anterior. Tivemos também aqui para fechar Atalanta contra Lazio. Aqui eu comentei, se eu não me engano, sobre o ambos marcam, né? Em partidas assim muito equilibradas, eu sempre gosto de comentar esse ambos marcam, porque em 80% das vezes ambos os times vão acabar balançando as redes pela sua qualidade. Muito muito alta, digamos assim, né? Aqui não é nem o fato do jogo ser muito equilibrado, mas sim o fato de ambas as equipes serem muito fortes, ou seja, é um equilíbrio da parte de cima, se a gente fosse fazer ali uma tabela de qualidade de futebol internacional. Então a chance de ambos os times estarem fazendo aí pelo menos um gol nesses jogos é muito alta, então quem pegou esse ambos marcam, show. E quem pegou também o que eu falei de que o melhor futebol da Atalanta é melhor do que o melhor futebol da Lazio, ou seja, a Atalanta ela era um pouco favorita nessa partida, também aí conseguiu se dar bem. Essa odd pré-jogo começou em 1,55, mas eu me lembro que quando eu fiz o vídeo essa odd estava até um pouco mais alta, se eu não me engano, próxima a 1,7. Então era uma odd até bem agradável aí para quem quisesse tá trabalhando aí a favor da Atalanta. Então, agora passando para os jogos do dia de hoje, nós não vamos ter aqui tantos jogos, uh, porém eu vou estar comentando aqui para vocês Tottenham contra Liverpool. Esse é um jogo aqui da Premier League. Esse é um jogo um pouco difícil de se pegar um padrão 100%, porque o que que acontece? O Liverpool ele é muito mais time do que o Tottenham. Se tu for botar no papel as duas equipes, o Liverpool ele é muito mais forte. Porém, o Liverpool ele não está numa boa fase. É um daqueles times que eu falei que volta e meia pega uma odd muito baixa e vai lá e acaba empatando ou perdendo a partida. Então é um time que tem que tomar muito cuidado contra um Tottenham que entende a importância dos seus jogos por não ser um time que tem um elenco tão forte e que cada vitória acaba fazendo muita diferença no final do campeonato para um time que está aí sempre buscando talvez uma vaga para a Champions League ou algo do tipo.
Então aqui, como eu sempre falo, né, e que serve muito para esse jogo que eu falei de Atalanta e Lazio, que é um jogo onde ambas as equipes têm qualidade suficiente no ataque para estarem marcando gols. Aqui o Tottenham tem o Harry Kane, que é um fazedor de gols nato. Já o Liverpool aqui também tem o Salah, o Firmino, o Mané, enfim, é uma super equipe. Então aqui o ambos marcam é uma opção para vocês estarem trabalhando. O ambos marcam vai estar pagando aí próximo a 1.7, ou quem quiser também trabalhar over de gols, esperando uma partida bem aberta, onde ambas as equipes vão estar tentando atacar, buscar gols, também aqui a 1.8, over 2,5, tá pagando aí muito bem. Para quem não gosta de mercados alternativos, quer realmente tentar achar aqui algum padrão, eu não posso ser hipócrita e falar para vocês, não, entrem a favor do Tottenham, o Liverpool vai perder ou algo do tipo. É um jogo, é um clássico, é um jogo muito pegado, ou seja, é aquele tipo de jogo onde às vezes uma equipe que não está numa boa fase acaba realmente crescendo aí de rendimento para estar tentando buscar os 3 pontos e dar aquela acalmada, principalmente na torcida. Então, o meu palpite é que, mesmo numa fase não tão boa, o Liverpool, pela superioridade técnica de elenco, ainda é favorito nessa partida. Então, quem quiser estar pegando essa odd aqui de 2.10 a favor do Liverpool, ou daqui a pouco tá até pegando aqui um draw no bet a 1.6 aqui, para pelo menos se proteger do empate, né, tendo em vista que é um jogo ainda bastante equilibrado. Eu aconselho aí, e esses são os meus palpites dessa partida aqui, uma partida muito boa, inclusive, de estar se assistindo aí nessa quinta-feira. Outra partida aqui interessante é as quartas de final da Copa da Itália. Nós vamos ter Napoli contra Spezia. Aqui é aquela partida que, cara, todo vídeo eu mostro exemplos de partidas onde um time está com uma odd muito baixa e muitas vezes acaba não sendo aquilo que parece. Já outras vezes essa vitória ela acaba se confirmando e até mesmo por goleada. Ou seja, esse tipo de partida ele tem dois cenários. Ou o, essa partida vai acabar empatada ou com a vitória do Spezia, e esse 1.3 aqui vai ir de ralo, ou seja, só vai servir para atrapalhar o dia de vocês, ou essa partida vai ser 3, 4, 5-0 para a equipe do Napoli. Ou seja, é melhor entrar nesse 1.3 do Napoli ou daqui a pouco tá indo num over de gols, num handicap -1, -2 do Napoli, esperando talvez uma vitória tranquila do Napoli, tendo em vista que, na minha opinião, esses são os dois principais cenários que geralmente acontecem nessa partida. Se vocês conseguirem responder essa pergunta, vocês vão achar a melhor aposta a se fazer, o melhor método de se trabalhar uma partida como essa, né? E é aquilo que eu sempre falo, explorem mercados alternativos, porque mesmo se daqui a pouco acontecer uma zebra e a Napoli perder, vocês vão estar tomando um head numa exposição que ia dar um lucro muito maior do que qualquer outro tipo de aposta que vocês pudessem fazer em cima dessa odd de 1.3 aqui a favor do Napoli, né? Então tenham isso em mente, trabalhem isso que vocês podem ter certeza vão se tornar muito mais lucrativo a longo prazo do que muitas vezes está se jogando aqui nessas odds, daqui a pouco até dando all-in, botando tudo que tem aqui nesse jogo, achando que o Napoli vai vencer tranquilamente, e nem sempre é o que acontece, né? Esse é o tipo de jogo que não acaba 1-0, não acaba 1-1 ou algo do tipo. Esse jogo aqui ou é uma zebra que vai acabar com o teu dia, ou vai ser aquele 4-5-0 que tu vai entrar num handicap às vezes -2 e vai tirar um lucro muito melhor do que qualquer outro método aqui de aposta. Agora passando aqui para o Brasileirão Série A, nós teremos duas partidas atrasadas. O Bahia vai receber em casa o Corinthians. Esse é um jogo onde é bem arisco, porque o Bahia ele é um time que não vem jogando nada de todos os times do Brasileirão, talvez é um dos que está na pior fase, né? Era um time que ocupava ali meio de tabela e caiu extremamente aí a ponto de estar muito ameaçado de ser rebaixado, e que vai jogar provavelmente a cada jogo até o final do campeonato a vida, né, para estar tentando sair aí da zona de rebaixamento, e vai enfrentar um Corinthians que recentemente mostrou fragilidades ao perder de 2-0 para a equipe do Bragantino, não tirando o método não, o mérito, né, da equipe do Bragantino, porém um clube do tamanho do Corinthians é sempre uma surpresa quando perde para um time ali que geralmente disputa a metade da tabela para baixo, né? Então, tendo isso em vista, é uma partida onde ambos os times têm condições de vencer. O Bahia, pela
necessidade e o Corinthians pela qualidade um pouco superior ao Bahia. Porém, uh, porém é um jogo onde aqui a gente tem que escolher aquilo que a gente acredita mais. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na fase do time, né? Então, no momento que você tem um Bahia numa fase extremamente ruim, eu não acho que mesmo a motivação de precisar da vitória vá fazer o Bahia jogar um futebol melhor. Então, eu aproveitando até essa odd maior por parte do Corinthians, trabalharia ou pelo menos aqui um empate ou o Corinthians vence a 1,53, né? O draw no bet também da mesma forma que a 2x, ou eu trabalharia um handicap positivo da equipe do Corinthians, handicap asiático mais um para o Corinthians, esperando que, mesmo que perca aí de no máximo um gol de diferença, o que não faria com que você tivesse despesas nessa partida. Então, como eu acredito na fase do time, essa fase ruim do Bahia, para mim, ainda pesa muito nesse tipo de partida aqui. Teremos também mais tarde Grêmio contra Flamengo. Aqui é uma partida onde tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que ver com qual comprometimento o Grêmio vai entrar nessa partida. Se o Grêmio entrar com o time titular para vencer, para mim o Grêmio ele é tão capaz de vencer a partida quanto o Flamengo. Isso porque o Flamengo, mesmo tendo um elenco muito forte, é uma equipe que ainda não se encontrou nessa temporada. Tá disputando ainda título, mas muito mais pelo elenco forte do que tem do que pela performance ou pelo trabalho do técnico Rogério Ceni, né? Então é uma partida que, se o Grêmio quiser, o Grêmio ainda consegue pelo menos arrancar um empate aqui nessa partida. Agora, se o Grêmio daqui a pouco estiver poupando jogadores, entrando de corpo mole ou sem muita pretensão mais no campeonato, ou daqui a pouco até entrando no mérito de daqui a pouco o Grêmio não querer dar muito trabalho para o Flamengo, visando que o Flamengo é um adversário direto do seu maior rival internacional, aí a equipe do Grêmio perde um pouco do valor. Talvez seja até por isso que o Grêmio está até com uma odd até maior do que a do Flamengo. Então esse jogo tem muitos fatores externos que influenciam na partida. E esses fatores externos é difícil do apostador, do trader prever, porque são coisas que vai além da nossa análise aqui pura de estatística, de retrospecto, enfim. É algo que vai um pouco além, que a gente teria que chegar lá no vestiário do Grêmio, por exemplo, e perguntar, tá, e aí, vocês vão jogar para valer mesmo? E é algo que nós não podemos fazer, então a gente fica meio que no escuro para saber o método que vai ser trabalhado nessa partida. Então, aqui talvez seja até melhor esperar o jogo começar e ver como é que vai se desenvolver, se daqui a pouco o Flamengo está pressionando muito, o Grêmio está super recuado, só tomando pressão, aí realmente essa odd mais baixa aqui do Flamengo vai fazer mais sentido e daí até entrar a favor do Flamengo vai ser algo positivo. Agora, se daqui a pouco o Grêmio está jogando ali de igual para igual, pressionando, mostrando que tem capacidade de vencer, que está jogando em casa e vai tomar as principais atitudes da partida, aí esse 3x aqui é maravilhoso para o cara até tá pegando um double chance ou um draw no bet aqui nessa partida. Ambos marcam também, se torna muito forte, tendo em vista que ambas as equipes podem estar balançando as redes, né? Enfim, tem que tomar muito cuidado aqui com o contexto dessa partida. Para quem trabalha trade esportivo é a partida perfeita, porque é 100% de leitura de jogo, é esperar o jogo começar e entender o que está acontecendo dentro de campo. Agora, para quem faz entrada punter, para quem faz aposta esportiva pré-jogo, aí realmente vai ir muito aí do que vocês vão estar interpretando dessa partida. A minha interpretação é essa, que se o Grêmio entrar focado com o time titular para ir para cima do Flamengo, é até mais favorito do que o Flamengo, até pelo momento ruim do Flamengo nas últimas rodadas, de não conseguir estar encaixando seu futebol. Agora, se tiver fazendo uma partida ruim, uma partida fraca, sem muita vontade, aí não tem jeito, né? O Flamengo, com o time que tem, sempre vai sair como favorito, pelo menos pelo aspecto mercado aqui, né, de odds. Então, basicamente é isso. Como eu falei, não tinha muitos jogos hoje, mas acredito que esses dois jogos aqui do Brasileirão já vão ser jogos bem interessantes para estar acompanhando. Tottenham e Liverpool aqui também é a mesma coisa, um jogo super, super importante aí para a Premier League.
Então, basicamente é isso. Desejo a vocês boas apostas, bons lucros. Quem pode estar tirando aí alguma coisa do vídeo, achou o vídeo bacana e quer apoiar esse trabalho aí para estar divulgando e ajudando outras pessoas que fazem apostas e trades aí espalhados pelo Brasil. Peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Então é isso. Que vocês tenham aí uma boa quinta-feira e abraço aí a todos.